O arcebispo era profundamente devoto e absolutamente genuíno, consciente de sua dignidade episcopal sem ser pomposo, equilibrado e otimista por natureza, correto com as rubricas e gracioso na celebração da missa, um pregador cativante e eloquente, respeitoso e atencioso com as diferenças nacionais de cultura, temperamento e práticas, sempre um grande ponto positivo na minha opinião, possuía um ótimo senso de humor. Em um jantar de padres no priorado de Oyster Bay Cove, Long Island, eu perguntei diretamente ao arcebispo se a liberdade religiosa era uma heresia. Ele disse que era. Então eu disse, bem, já que João Paulo II ensina isso, não deveríamos tirar a conclusão? Ele sorriu diante da pergunta do americano insistente e respondeu, e eu não diria que o Papa não é o Papa, mas também não diria que você não pode dizer que o Papa não é o Papa. Olá, eu sou o Padre Anthony Sicato. Nesta série contínua de vídeos, temos examinado o que os tradicionalistas católicos chamam de a questão do Papa. Ou seja, como conciliar o ensinamento católico tradicional sobre a autoridade papal, a obrigação de se submeter ao pontífice romano e a infalibilidade e indefectibilidade da Igreja com os erros e males oficialmente aprovados pelos papas do Vaticano II. É uma questão especialmente polêmica nos dias de hoje. Os lados opostos que se enfrentam são os sedevacantistas e o grupo RIR. Sedevacantistas, como eu, sustentam que os papas pós-Vaticano II não foram verdadeiros papas devido à heresia pública. O grupo RIR reconhece os papas do Vaticano II como verdadeiros papas, mas defende que é possível resistir aos ensinamentos, leis, direitos e ordens de um papa. A entidade mais proeminente do grupo RIR é a Sociedade de São Pio X, do bispo Bernard Fellay, ou SSPX, que recentemente, por meio do braço editorial de seu seminário nos Estados Unidos, financiou um ataque em forma de livro ao sedevacantismo, escrito por John Salce e Robert Cisco. A missão dos autores era retratar o sedevacantismo e sedevacantistas como totalmente perversos, uma tarefa que eles realizaram com grande entusiasmo. Assim, os senhores Salce e Cisco nos asseguram que o sedevacantismo é, abre aspas, fundado sobre o mesmo erro do protestantismo, qualquer coisa menos católico, venenoso e leva à heresia. Os próprios sedevacantistas, padres como eu, teriam, abre aspas, perdido a fé na Igreja. São como judeus incrédulos que são inimigos de Cristo e produziram fruto pernicioso de uma seita. Don Fellay e uma série de padres da FSSPX fizeram fila para endossar esses maravilhosos epítetos antissedevacantistas e para elogiar publicamente o livro como luminoso. Como foi que nos tornamos tão maus? Quem nos conduziu por esse caminho sombrio? Se você está procurando algo luminoso, posso lançar um pouco de luz sobre isso. Foi o próprio fundador da Sociedade de São Pio X, Marcel Lefebvre, arcebispo titular de Sonata e Frígia e sedevacantista. E é por isso que é pura idiotice padres da FSSPX endossarem as 700 páginas de hiperventilações antissedevacantistas de Salce e Cisco. Se você quer chamar sedevacantistas como eu de inimigos de Cristo, é melhor chamar seu fundador, Dom Lefebvre, de inimigo também. De onde você acha que tiramos essa ideia em primeiro lugar? Este vídeo vai contar essa história. Estudei no seminário da Sociedade de São Pio X em Econe, na Suíça, nos anos 1970. Conheci Dom Lefebvre. Eu o vi em ação todos os dias. Ouvi ele pregar. Assisti às suas conferências e, em algumas ocasiões, até fui ao seu escritório para lhe fazer perguntas. Quando fui ordenado padre em Econe, em 1977, Bernard Fellay ainda era só um garoto suíço que morava no fim da entrada da propriedade. Como fui criado na igreja antiga, cheguei ao seminário de Dom Lefebvre com preocupações sobre a questão do Papa. Para entender como ele levou tantos de nós ao sedevacantismo como resposta, é necessário falar sobre o ambiente e a mentalidade do clero e dos seminaristas em Econe nos primeiros anos. Aqui está uma foto de outubro de 1971.
Embora todos que entravam em Econe aderissem à tradição católica de alguma forma, parecia não haver um acordo firme sobre o que isso significava. Um lado queria que a FSSPX fosse uma congregação religiosa com aprovação oficial, mas que mantivesse certas práticas tradicionais, sem condenar as mudanças do Vaticano II como não católicas. Esses eram os moderados. Do outro lado estavam os radicais. Eles queriam que a FSSPX combatesse os hereges modernistas que ocupavam altos cargos de autoridade na instituição pós-Vaticano II. Os seminaristas americanos mais velhos que entraram em Econe nos primeiros anos tendiam a ser radicais. Clarence Kelly Donald Sambon em 1971, Daniel Dolan no início de 73, eu mesmo em 75 e William Jenkins em 76. Todos nós já havíamos passado por vários seminários e ordens religiosas nos Estados Unidos, onde encontramos de perto o lado feio do modernismo, onde lutamos contra ele e fomos perseguidos por isso. Não estávamos em Econe para seguir Monsenhor Lefebvre. Estávamos lá para sermos padres que oferecessem uma missa e sacramentos válidos onde não havia nenhum, e que lutassem contra os hereges que estavam destruindo a igreja. A questão fundamental que dividia as duas facções em Econe, mas que raramente era expressa, era: os modernistas são católicos, ou as mudanças do Vaticano II são uma forma verdadeira da religião católica, ou alguém que promove as mudanças do Vaticano II pode realmente reivindicar o nome de católico. Dom Lefebvre, infelizmente, nunca respondeu definitivamente a essas perguntas, e deu material para ambos os lados trabalharem. Esse vai e vem refletia os dois lados do caráter ou da personalidade de Dom Lefebvre, o destemido bispo de Ferlo, que odiava a heresia modernista com todas as fibras do seu ser, e o diplomata papal experiente e habilidoso, buscando reconciliar opostos por meio de uma negociação paciente. Isso não é para denegri-lo e certamente não para retratá-lo como insincero ou falso. O arcebispo era profundamente devoto e absolutamente genuíno, consciente de sua dignidade episcopal sem ser pomposo, equilibrado e otimista por natureza, correto com as rubricas e gracioso na celebração da missa, um pregador cativante e eloquente, respeitoso e atencioso com as diferenças nacionais de cultura, temperamento e práticas, sempre um grande ponto positivo na minha opinião, possuía um ótimo senso de humor. Ele era, em resumo, um homem de muitas virtudes, como aqueles de nós que o conheciam e até mesmo mais tarde entraram em conflito com ele, destacaram longamente em várias ocasiões. Seja como for, a recusa do arcebispo Lefebvre em fornecer respostas definitivas para questões básicas gerou a confusão teológica fundamental que tem atormentado a sociedade de São Pio X desde então, por 45 anos. Você pode ver isso por trás de muitas das quase 50 disputas internas da FSSPX que cataloguei em um vídeo anterior, FSSPX e Fluto Amargo. Assim, os Inhadura eram expulsos em um ano, os Inhamole no seguinte, e depois o contrário, à medida que o arcebispo oscilava de um lado para o outro, e de volta novamente. Enquanto isso, os únicos clérigos que sobreviveram a longo prazo foram os alinhados ao arcebispo. Eles não demonstravam lealdade a nenhum princípio além do arcebispo Lefebvre ou da própria sociedade. Para eles, ele era um substituto do magistério da Igreja e sua organização, a Arca da Salvação. Eles seguiam qualquer que fosse a posição de Monsenhor naquele dia, um papa bom, papa ruim, ou papa não é o papa. Eles eram os verdadeiros seguidores do arcebispo porque não pensavam. Mas, é claro, alguns de nós realmente pensaram.
E graças a uma combinação das influências presentes na Arquane em seus primeiros dias e aos princípios enunciados pelo próprio arcebispo Lefebvre, chegamos à conclusão de que Paulo VI era um falso papa e que a sé apostólica estava vaga. E aqui devíamos mencionar o termo sedevacantismo, que passou a ser o termo para a posição teológica de que a sé apostólica está vaga. Nunca ouvi essa palavra na Arquane. Acho que a primeira vez que me deparei com ela foi no Ângelus, vários anos após minha ordenação. Mas a ideia por trás disso, de que Paulo VI de alguma forma não era um verdadeiro papa, era bastante difundida entre os mais radicais da Arquane quando estive lá. Naquela época, teríamos dificuldade em explicar em termos teológicos formais como isso poderia ser possível, mas o senso de fé católica que possuíamos nos dizia que havia uma grande desconexão entre o que Paulo VI fazia e o que ele afirmava ser. Muitos dos falantes de inglês e alguns dos radicais franceses se referiam a Paulo VI como um monstro, uma imprecação que alguns de nós ouvíamos uma senhora italiana lançar contra a foto dele em uma loja de artigos religiosos em Roma. Um termo colorido, sem dúvida, mas perfeito para um modernista. Do nosso ponto de vista, descrevia Montini exatamente em uma criatura feia, meio termo, que odiava a fé católica e que estava em uma fúria desenfreada para destruir o catolicismo. Nos primeiros dias da sociedade, a ideia de que Paulo VI não era um verdadeiro papa certamente não era um crime de pensamento. Era a posição de padres que o arcebispo claramente respeitava. O padre Noel Bárbara, por exemplo. Aqui está outra foto dele com o arcebispo visitando o padre Pio. Também o padre Gerard Delory, professor na Arquane. Assim como o padre Peter Morgan, superior distrital da Inglaterra e o primeiro padre da FSSPX ordenado pelo arcebispo Lefebvre. E então havia as próprias palavras do arcebispo Lefebvre, que repetidamente nos apontavam para o sedevacantismo. Em 1976, um ano antes de eu ser ordenado padre, o arcebispo Lefebvre expôs claramente todos os princípios por trás disso, como você verá em um momento. Como resultado, eu nunca rezei por Paulo VI como papa, nem mesmo na missa da minha ordenação. E, como organista, eu nem sequer acompanhava o canto para ele na bênção. Até agosto de 1979, o sedevacantismo ainda não era um crime na sociedade. Em um jantar de padres no priorado de Oysterbekov, Long Island, eu perguntei diretamente ao arcebispo se a liberdade religiosa era uma heresia. Ele disse que era. Então eu disse, bem, já que João Paulo II ensina isso, não deveríamos tirar a conclusão? Ele sorriu diante da pergunta do americano insistente e respondeu, e eu não diria que o Papa não é o Papa. Mas também não diria que você não pode dizer que o Papa não é o Papa. Ele riu, assim como todos nós, porque em francês isso sai com muitos sons de P estalando. Mas levamos o arcebispo ao pé da letra. Infelizmente, 3 meses depois, o lado diplomático do arcebispo Lefebvre entrou em ação. Com João Paulo II no cargo, a possibilidade de um acordo entre o Vaticano e a Arquane estava no ar. No dia 8 de novembro de 1979, portanto, o arcebispo Lefebvre emitiu uma declaração dizendo que a sociedade, abre aspas, não poderia tolerar em seu seio, fecha aspas, aqueles que não reconhecessem João Paulo II como Papa, que se recusassem a colocar seu nome no cânon e que não reconhecessem a nova missa em latim como válida. No final de maio de 1980, o arcebispo Lefebvre nos visitou novamente em Oyster Bay. Depois que nos recusamos a aderir à nova linha, ele expulsou 3 de nós. Mas, na manhã seguinte, sem qualquer insistência da nossa parte, ele mudou de ideia. Tudo ficaria bem, desde que não atacássemos publicamente a posição da sociedade, disse ele, acrescentando que também não seria necessário colocar o nome de João Paulo II nas orações litúrgicas. A reviravolta, acredito eu, refletiu outra faceta da virtude do arcebispo. Suspeitávamos que alguns dos jovens turcos que tinham sua confiança o pressionaram a nos expulsar, mas que seu lado bondoso e paternal, que era bastante notável, prevaleceu no final,
e fomos muito gratos a ele por isso. E assim ficou. O arcebispo Lefebvre deixou 3 padres, que os atuais porta-vozes da SSPX diriam que perderam a fé na igreja e eram como judeus incrédulos, para administrar o distrito nordeste da sociedade. Ai, ai. 3 anos depois, o arcebispo expulsou 9 de nós da sociedade de São Pio X. No entanto, a questão não era o sedevacantismo, e já contei essa história em outro lugar. Mesmo após conflitos abertos posteriores com sedevacantistas, o arcebispo Lefebvre, nos anos seguintes, ainda considerava a posição sedevacantista como potencialmente viável para os católicos, porque Roma, o termo que o arcebispo Lefebvre usava para se referir ao Papa, havia perdido a fé. Se você quiser mais provas da disposição do arcebispo Lefebvre em se associar com clérigos que defendem uma posição que os senhores Salsa e Cisco dizem ser tudo, menos católica, que é venenosa e leva à heresia, olhe para junho de 1988. O co-consagrante do arcebispo Lefebvre para os 4 bispos da Sociedade de São Pio X foi o bispo Antônio de Castro Maier, que, após a cerimônia, saiu dizendo para quem quisesse ouvir: "Nós não temos Papa." E, por fim, até mesmo a Sociedade de São Pio X de 2016 tolera a presença de padres que são sedevacantistas, desde que sejam discretos sobre isso. Se esses clérigos são, como dizem os autores do livro que Dom Fela elogia, inimigos de Cristo e semelhantes aos judeus incrédulos, como ele pode permitir que permaneçam em sua organização? Então, tendo apresentado um pouco de perspectiva histórica, agora voltamos nossa atenção para as declarações pró-sedevacantistas que o arcebispo Lefebvre fez ao longo dos anos. Agora, você não vai encontrar essas declarações no livro Salsa Cisco. Em vez disso, você vai encontrar 3 parágrafos no prefácio nos dizendo que a questão do sedevacante, aspas, pesava muito sobre o arcebispo, que ele era, aspas, um eclesiástico prudente e que, aspas, ele preferia esperar, e que Dom Tissier nos garante que, realmente, de verdade, o arcebispo Lefebvre queria deixar a questão para algum futuro Papa e cardeais. Certo. Mas tanto Dom Fela quanto os autores também nos asseguraram que o livro deles é abrangente e sistemático. Então, por que não simplesmente nos apresentar uma série de citações do arcebispo Lefebvre e deixar que o próprio fale por si? Porque, como Salsa, Cisco e Dom Fela sabem muito bem, essas citações tiram o chão do que o livro deles pretendia alcançar. Se o velho évêque de Fer, o velho bispo de ferro, disse tantas coisas que favorecem o sedevacantismo, como é possível retratar os sedevacantistas, especialmente padres que conheceram pessoalmente o arcebispo e agora aderem a essa posição, como criptoluteranos diabólicos? O que isso diz sobre o próprio Lefebvre? Com isso em mente, agora apresentamos, em forma de catecismo, algumas declarações do arcebispo que favorecem o sedevacantismo. O que devemos pensar sobre os erros do Vaticano II e a instituição que os ensina? A Igreja que afirma tais erros é ao mesmo tempo cismática e herética. Essa Igreja conciliar, portanto, não é católica. Se um Papa adere a essa nova Igreja conciliar, qual é o efeito disso? Na medida em que Papa, bispos, padres ou fiéis aderem a essa nova Igreja, eles se separam da Igreja Católica. É possível que até mesmo o próprio Papa possa romper com a Igreja? Na medida em que o Papa se afastasse da tradição, ele se tornaria cismático. Ele romperia com a Igreja. Teólogos como São Belarmino, Caetano, Cardeal Journe e muitos outros estudaram essa possibilidade, então não é algo inconcebível. Temos certeza de que Paulo VI é um verdadeiro Papa? Enquanto temos certeza de que a fé que a Igreja ensinou por 20 séculos não pode conter erro, estamos muito mais distantes da certeza absoluta de que o Papa é realmente Papa.
É possível que Paulo VI talvez nem tenha sido um verdadeiro Papa desde o início? Heresia, cisma, excomunhão ipso facto, invalidade da eleição são tantos motivos pelos quais um Papa pode, de fato, nunca ter sido Papa ou pode já não ser mais. Em que situação os católicos estariam? Nesse caso, obviamente muito excepcional, a Igreja estaria numa situação semelhante à que prevalece após a morte de um pontífice. O que acontece com um Papa que falha em transmitir a verdade? Parece inconcebível que um sucessor de Pedro possa, de alguma forma, falhar em transmitir a verdade que deve transmitir, pois ele não pode, sem praticamente desaparecer da linhagem papal, deixar de transmitir aquilo que os papas sempre transmitiram. Ele continuaria sendo Papa? Se acontecesse que o Papa deixasse de ser servo da verdade, ele deixaria de ser Papa. Já que a liberdade religiosa é, como o Senhor diz, Monsenhor, heresia, e João Paulo a ensina, não deveríamos tirar a conclusão óbvia. Eu não diria que o Papa não é o Papa, mas também não diria que você não pode dizer que o Papa não é o Papa. É concebível, Monsenhor, que o senhor mesmo possa se tornar um sedevacantista algum dia? Você sabe que há algum tempo muitas pessoas, os sedevacantistas, têm dito que não há mais Papa. Mas eu acho que, para mim, ainda não era o momento de dizer isso, porque não era certo. Não era evidente. Se João Paulo II continuar com seu curso de ação, quais serão as consequências? Esses atos recentes do Papa e dos bispos com protestantes, animistas e judeus não seriam uma participação ativa em cultos não católicos, conforme explicado por Cânon no Cânon 1258.1? Nesse caso, não vejo como é possível dizer que o Papa não é suspeito de heresia, e se ele continuar, ele é um herege público. Esse é o ensinamento da Igreja. Que conclusões o senhor pode tirar das palavras e ações de João Paulo? É possível que sejamos obrigados a acreditar que este Papa não é Papa. Durante 20 anos, Monsenhor de Castro Maier e eu preferimos esperar. Mas, Monsenhor, o Papa deixou a Igreja Católica? É impossível que Roma permaneça indefinidamente fora da tradição. É impossível. No momento, eles estão em ruptura com seus predecessores. Isso é impossível. Eles não estão mais na Igreja Católica. Seria possível, é claro, reunir uma coletânea de citações intitulada ao Marcel Lefebvre, antissedevacantista ou ao Marcel Lefebvre, reconhecedor e resistente, e se encontraria uma quantidade igual de material. Ele foi, de fato, todos esses em algum momento ou outro. Mas as palavras que citamos de Marcel Lefebvre, sedevacantista, já bastam para o nosso único propósito aqui, vistourar a bolha da tentativa cínica da Sociedade de São Pio X, por meio dos senhores Salcecisco, de demonizar o sedevacantismo e pintar aqueles que o seguem como descendentes de Lutero. Não acreditem nisso, pessoal. Para o arcebispo Lefebvre, o sedevacantismo era uma posição aceitável para um católico. Ele inicialmente estabeleceu muitos dos princípios que nos levaram a essa posição. E em vários momentos durante a vida de seu apostolado, ele sugeriu abertamente que ele mesmo, embora fosse apenas um bispo aposentado, e poderia declarar a sé apostólica vacante. E reparem em mais uma coisa. O arcebispo Lefebvre certamente não deu a entender que, antes de fazer isso, precisaria esperar que o colégio de cardeais ou um concílio geral de bispos conduzisse um julgamento para provar o crime de heresia, uma tese a qual os senhores Salcecisco dedicam 100 páginas de sua prosa enfadonha e indignada. O arcebispo, tendo sido missionário, era um homem eminentemente prático. Quaisquer objeções que ele possa ter levantado contra o sedevacantismo em diferentes momentos, esse ritual artificial certamente não foi uma delas. Se ele tivesse se convencido de que seu dever como padre e bispo católico,
para o bem das almas, era declarar a sé apostólica vacante. Pode ter certeza de que seria direto ao ponto. E na era de Bergoglio, o Papa que diz que não existe um Deus católico, que tolera o divórcio, que aprova anticoncepcionais, o que você acha que o arcebispo Lefebvre estaria nos dizendo sobre Bergoglio? Seria para dar ouvidos ao solene aviso de São Cisco para segurarmos o fogo até que um colégio de cardeais modernistas, usando chapéus engraçados, carregando balões, tocando saxofone e vestindo jeans, convoque um concílio geral de bispos contra ele? E então esperar por um julgamento público contra Bergoglio vindo de um concílio de homens como esses? Você está brincando? Nós, que realmente conhecíamos o arcebispo Lefebvre, não temos absolutamente nenhuma dúvida sobre o que ele diria agora, porque ele já disse isso há quase 30 anos. Roma perdeu a fé, meus caros amigos. Roma está em apostasia. Essas não são palavras ao vento, é a verdade. Roma está em apostasia. Eles deixaram a igreja. Isso é certo, certo, certo. Como o senhor estava certo naquela época, Monsenhor? Como o senhor ainda está certo agora?